O Campeonato Carioca é um dos principais campeonatos estaduais do Brasil, onde reúne 4 dos principais clubes brasileiros, além de outros que também são bastante tradicionais. Mas o formato do Campeonato Carioca é bastante complexo e que confunde muita gente. Além do título principal do Campeonato Carioca, o campeonato também tem 2 outros torneios em anexo, a Taça Rio e a Taça Guanabara. Mas o que são esses dois? Para entender esses dois, temos que entender o formato do Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca é dividido em fases. A primeira fase é um único grupo em pontos corridos, onde o último colocado é rebaixado para a Série A2, vulgo segunda divisão. Os 4 primeiros se classificam para a Taça Guanabara, que é uma fase em mata-mata com semifinal e final, onde o vencedor da Taça Guanabara enfrenta o campeão da Taça Rio, que reúne os clubes da 8ª à 5ª colocação da primeira fase, que o campeão da Taça Rio disputa a final do Campeonato Carioca junto com o campeão da Taça Guanabara, onde o campeão, obviamente, se torna campeão do Campeonato Carioca. Mas por que o Campeonato Carioca é assim? Para entendermos o Campeonato Carioca, a Taça Rio e a Taça Guanabara, temos que voltar no passado. O futebol começou a dar seus primeiros passos no estado no final do século XIX, onde há registros de marinheiros ingleses praticarem futebol no estado em 1874. Mas foi na primeira década do século XX que o futebol começou a ficar popular no estado, onde em 1896 o padre Gonzales trouxe da Europa um livro de regras. Em 1901 houve a primeira partida de futebol do estado. Em 1902, Oscar Cox funda o primeiro clube especializado em futebol no Rio de Janeiro, o Fluminense. Em 1904, o Electro Futebol Clube se torna o Botafogo Futebol Clube, onde nesse ano também foi fundado o Bangu e o América, onde outros clubes de cricket começaram a praticar o futebol. Então, em 1905, foi criada a Liga Metropolitana de Futebol, que em 1906 realiza a primeira edição do Campeonato Carioca. Mas diferente de hoje, o torneio reuniu apenas clubes da cidade do Rio de Janeiro, pois na época o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, e com isso o município era separado do estado do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro era classificada como um município neutro. Em 1907, a Liga Metropolitana de Futebol se torna a Liga Metropolitana de Esportes Atléticos, que em 1917 se torna a Liga Metropolitana de Desportos Terrestres, ou LMTD. Mas em 1924, os clubes cariocas da elite econômica se separaram da liga após o Vasco, o clube de classes populares, venceu o Campeonato Carioca. Então esses clubes fundaram a AMEA, Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, que em 1933, após a profissionalização do futebol brasileiro, foi substituída pela Liga Carioca de Futebol, ou LCF. Mas se lembra que eu falei que o Campeonato Carioca só reunia clubes da cidade do Rio de Janeiro? Então o que aconteceu com os outros clubes do estado do Rio de Janeiro? Em 1915, a principal entidade de esportes do Rio de Janeiro era a AFDT, Associação Fluminense de Desportos Terrestres. Mas nesse mesmo ano foi criada a Liga Esportiva Fluminense, ou LSF, que após filiação à CBD, Confederação Brasileira de Desportos, a LSF se destaca sobre seu rival, e que com o passar do tempo, clubes de diversas cidades do estado se filiam à LSF. Então foi criado o Campeonato Fluminense de Futebol, onde o nome Fluminense não tem nada a ver com o clube fluminense, já que quem nasce no estado do Rio de Janeiro é fluminense, já que Fluminense deriva da palavra flumen, que significa rio em latim. Mas enfim, na década de 20, a LSF perdeu forças, já que a federação só dava atenção para as grandes cidades do estado. Então alguns clubes saíram da LSF e criaram a Associação Fluminense de Desportos Atléticos, que começou a organizar um campeonato fluminense paralelo ao da LSF. E após várias confusões envolvendo as duas federações, a Associação de Futebol da cidade de Niterói se separa da AFDT. E em 1933, após a profissionalização do futebol brasileiro, 3 clubes de Niterói e um de São Gonçalo fundam a Liga Niteroiense de Futebol, que após se juntar com as federações de futebol dos Campos dos Goitacazes e de Petrópolis, foi criada a Federação Fluminense de Esportes, que começou a organizar o Campeonato Fluminense. Em 1941, a AFEA e a FFE se fundem e se tornam a FFD, Federação Fluminense de Desportos, que organizaria o Campeonato Fluminense até então. E voltando para o Campeonato Carioca, em 1960 foi inaugurada Brasília, que se torna a nova capital do Brasil. Então o Rio de Janeiro deixa de ser um município neutro para se tornar uma cidade-estado, chamada Estado da Guanabara, e que no ano anterior foi criada a Taça Brasil, que reunia os campeões dos estaduais do Brasil, e o campeão carioca jogava diretamente as semifinais, já o campeão fluminense jogava a Zona Leste, a primeira fase do campeonato. Em 1975 foi criada a Taça Guanabara para definir o representante carioca na Taça Brasil, tendo o Vasco como primeiro campeão. Mas em 1971, após o fim da Taça Brasil, o Campeonato Brasileiro distribuía vagas entre os maiores clubes do Brasil e não vagas pelos campeonatos estaduais. Então a Taça Guanabara se torna o primeiro turno do Campeonato Carioca. E finalmente, em 1975,
2005, após a Lei Complementar número 20, assinada pelo presidente brasileiro Ernesto Geisel, o estado da Guanabara e o estado do Rio de Janeiro se reunificaram. Então, em 1978, a Federação Carioca de Futebol e a Federação Fluminense de Futebol se fundem, formando a Federação de Futebol do estado do Rio de Janeiro, e o Campeonato Carioca se torna o principal campeonato do estado do Rio de Janeiro. O nome Carioca se mantém no campeonato, pois os principais clubes do estado eram da cidade do Rio de Janeiro, além que o nome Fluminense poderia causar problemas com o clube Fluminense. Já o Campeonato Fluminense daria origem à Taça Rio no ano de 1982, onde, diferentemente da Taça Guanabara no primeiro turno, o segundo turno não era valorizado, com nomes de ex-dirigentes da FERJ. Então, em 1978, o Campeonato Fluminense foi substituído pela Taça Rio de Janeiro, mas só ficou em 1978 mesmo. Mas no ano de 1982 foi criada a Taça Rio, que se manteve como segundo turno até 2021, onde a Taça Rio se torna um torneio de classificação para a final do Campeonato Carioca, onde a Taça Rio foi disputada entre o 8º ao 5º colocado da primeira fase do Campeonato Carioca. Antes de 2021, em 2020, por exemplo, o formato do Campeonato Carioca era dividido em 2 turnos, onde eram 2 grupos com 6 clubes, onde os 2 primeiros de cada grupo se classificam para as semifinais, onde o vencedor vai para a final, e o vencedor da final se torna campeão da Taça Guanabara. E no segundo turno, a mesma coisa. Os 2 primeiros colocados de cada grupo jogam as semifinais e os vencedores jogam a final, e o vencedor da final se torna campeão da Taça Rio. E os finalistas dos turnos jogam as semifinais e os vencedores disputam a final, e o vencedor se torna campeão carioca. Então, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. E sim, o Futebol HN está de volta. Ei, que beleza. E em vez de usar animações estilo VFF, eu decidi usar o estilo de animação com a mão desenhando, já que poucos canais de futebol fazem vídeos como esse. Então, deixe seu like para ajudar na divulgação do vídeo, já que ele dá muito trabalho, é sério, muito trabalho mesmo. E se inscreve no canal para me motivar a fazer vídeos como esse, pois é sério, me ajuda bastante. Então, tchau e até o próximo vídeo.